Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estar junto com os meus amigos da TV Novo Tempo para estudarmos a Tua Palavra, aliás, para ouvirmos a Tua voz através do capítulo do dia. E hoje pedimos a Tua sabedoria para ler Provérbios capítulo 3, Senhor. Em Teu nome oramos. Amém. Vamos lá então para os versículos que eu selecionei deste capítulo. Provérbios 3 diz assim: Filho meu, estou no verso 1, não te esqueça dos meus ensinos. Bom, pegando isso como gancho, não te esqueça dos meus ensinos, é interessante frisar que Provérbios capítulo 3, ele possui 6 ordens específicas com as quais Deus quer nos ensinar. Então, a primeira ordem aparece no capítulo 3, do verso 1 e 2, que é a ordem para sermos fiéis. A segunda ordem que aparece no capítulo 3 é a ordem que está no versículo 3 e no versículo 4, que é a ordem para ensinar os filhos. Então, uma ordem com respeito à educação. A terceira ordem aparece do versículo 5 até o versículo 7, e ela tem a ver com confiança em Deus. Então, a ordem é confie em Deus. A quarta ordem ou ensinamento do Senhor está no versículo 7, no versículo 8, e a ordem é dê crédito para Deus, para todas as bênçãos, aquilo que nós temos conseguido. Então, dê crédito para Deus. A quinta ordem está no versículo 9 e 10, e a ordem é o seguinte: seja fiel, tem a ver com fidelidade. E a sexta ordem de Deus está no versículo 11 e 12 de Provérbios 3, que tem a ver com aceitar a soberania do Senhor. Mas o capítulo não termina no versículo 12. O capítulo todo, ele é maior que isso, ele tem ao todo 35 versículos. Então, o restante do capítulo 3 de Provérbios, ele trata do seguinte: ele apresenta as bênçãos da sabedoria. Então, a primeira parte são 6 ordens, que já citei aqui, e a segunda parte apresenta as bênçãos da sabedoria. Vamos lá em alguns versos que eu selecionei que me chamaram a atenção, então, dentro desse contexto, né? Então, o versículo 1 e 2, seguindo aquilo que eu já havia lido no início. Não te esqueça dos meus ensinos e teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Então, a fidelidade, ela provê longevidade. Que lindo, né? A fidelidade provê paz. É a vantagem de ser fiel apresentada em Provérbios 3. No versículo 5 ele diz: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes. A palavra te estribes tem a ver com autoconfiança. Tem a ver com aquela pessoa que ela não confia no Senhor ou não busca o Senhor para tomar uma decisão. Ela confia no seu conhecimento, nos seus estudos que ela realizou, na sua experiência de vida. Então, esse versículo de Provérbios 3 nos leva à realidade de que nós devemos depender do Senhor. Nós devemos buscar o Senhor, ok? Outro versículo que eu destaquei de Provérbios 3, ele diz assim, o verso 6, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, porque Ele endireitará as tuas veredas. O que o versículo está dizendo aqui é que Deus deve ser o centro das nossas atividades. Não a periferia, não o último, mas o primeiro e o último e o centro das nossas atividades. Assim como Jesus é o centro de toda a Bíblia. Um outro verso que eu destaquei é o versículo 7. E esse é no mínimo interessante. Tem a ver com aquela pessoa que se considera sábia aos seus próprios olhos, porque o verso diz, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Depois, o versículo 9 diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias das tuas rendas. Aqui tem a ver com fidelidade também, de entregar a Deus aquilo que é dele. Entregar a Deus
o dízimo sagrado, entregar a Deus as ofertas. Mais para frente, quando nós chegarmos a estudar esse tema, porque há um capítulo da Bíblia específico sobre isso, a gente vai entrar em detalhes, mas aqui, apenas abrindo um parênteses, o dízimo mencionado na Bíblia, quando eu entrego, devolvo, a expressão correta é devolvo, quando eu devolvo um dízimo para Deus, eu estou reconhecendo a Deus como meu Senhor. Ele é meu dono, Ele é meu Criador. Então, Ele me criou e Ele me ordenou para devolver a 10ª parte das minhas rendas. E eu obedeço. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu estou reconhecendo que Deus é meu dono, que Ele cuida de mim, que Ele não me deixará faltar nada, que Ele me abençoa e que Ele já me deu a mais, por isso eu devolvo. Mas a oferta, ela representa a Jesus como meu Salvador. Que Jesus foi a maior de todas as ofertas. A maior oferta de Jesus foi a si mesmo, Ele se ofertou na cruz do Calvário. E quando eu entrego uma oferta, então ela representa a minha gratidão pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim. Então, por isso que o dízimo até é especificado na Bíblia, é a 10ª parte. Mas a oferta não tem nada especificado porque a quantidade da oferta que eu vou entregar para Deus, ela vai de acordo com a minha gratidão que eu tenho em meu coração. Se eu acho que a minha gratidão deve ser tão grande, que a minha oferta deve ser o mesmo valor do dízimo, então você vai fazer esse pacto, essa entrega ao Senhor, esse concerto com o Senhor e vai entregar isso para Ele. A nossa oferta, ela mede a nossa gratidão. Fecha parênteses. Outro versículo que eu destaquei aqui, há vários, né? Mas, por exemplo, o versículo 12 diz que o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai repreende aos seus filhos. O versículo 13 diz, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. E depois, mais para frente, o capítulo 3, versículo 19, diz assim, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Ou seja, o que o texto está apresentando aqui é que Deus é criador de todas as coisas. Seguindo na sequência do capítulo 3, porque há muitos versos fantásticos nesse capítulo. Só estou mencionando alguns que eu destaquei. Por exemplo, o versículo 26 diz, porque o Senhor será a tua segurança. Uau! No mundo sem segurança, no mundo instável, no mundo onde a violência aumenta cada vez mais, onde nós temos países lutando um contra o outro, pessoas refugiadas, pessoas que se trancam dentro das suas próprias casas ou apartamentos. Nesse contexto, a Bíblia diz, o Senhor é a tua segurança. Que mais ele diz? O Senhor guarda os teus pés. Que mais ele diz o seguinte, não te furtes, aqui o verso 27, não te furtes a fazer o bem a quem dê direito. Ou seja, se Deus é a nossa segurança, se Deus é a nossa proteção, então Ele nos ajuda a fazer o bem. Por isso, deixar de fazer o bem significa roubar a Deus. Que mais diz o capítulo, verso 29, ele diz, não maquines o mal contra o teu próximo. Amar o próximo é um dos ensinamentos que também percorre toda a Bíblia. E por fim, eu quero terminar com o verso 32 e o 34. O 32 diz assim, o Senhor abomina o perverso, mas aos retos Ele trata com intimidade. A palavra que eu quero destacar aqui é a palavra intimidade. Porque o Senhor quer ser seu amigo, meu querido. Deus quer ser íntimo de você. É por isso que Ele pede para nós orarmos. É por isso que quando Ele esteve na terra, Ele olhava para a pessoa que era cega, por exemplo, que queria cura, e Ele dizia assim, o que você quer que eu te faça? Porque Jesus quer ser íntimo, Ele quer conversar, Ele quer que eu fale com Ele das nossas necessidades, dos nossos problemas, das nossas lutas. É por isso que Ele nos ensinou a orar, é por isso que Ele orava. Jesus, quando andou pela terra, era íntimo do Pai. Intimidade com Deus deve ser o nosso supremo anelo. E o último versículo que eu quero destacar para você é o versículo 34, que diz o seguinte, certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Esse verso 34 está em conexão com o anterior, 33, que diz assim, a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Aqui é um contraste.
Se a maldição habita na casa do perverso, a bênção habita na casa daquele que tem intimidade com o Senhor. E a bênção é a graça do Senhor. A graça, o perdão dos pecados. A bênção é a paz. A bênção é a esperança. A bênção é o amor que excede todo entendimento. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu quero orar por você por isso, para que você, pela graça de Deus, seja fiel, devolva ao Senhor o que é dele, reconheça-o como Criador, como Redentor, para que a sua casa seja abençoada. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, maravilhosamente bom e misericordioso. Dá-nos a segurança e a certeza de que, com a sua ajuda, com a sua graça, nossa casa será abençoada, seremos íntimos do Senhor, seremos homens e mulheres fiéis, reconheceremos o Senhor como nosso Criador e Redentor e assim nós herdaremos a vida eterna e abençoaremos outras pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém.